first guest tonight is the most powerful movie star in the world, whose Ray-Bans and body oil saved the movie business. Top Gun Maverick is nominated for 6 Oscars, including Best Picture. Please welcome the one, the only Tom Cruise. Em 2007, a revista Star publicou um artigo que Tom Cruise tentou abafar. Alegaram que gastou $10 milhões a construir algo subterrâneo no seu rancho no Colorado. Não era uma adega nem um armazém. Era um bunker selado para 10 pessoas com sistemas de ventilação especiais. A revista afirmou que foi concebido para proteger contra a contaminação alienígena. A equipe de Cruise negou tudo imediatamente, mas os operários da construção civil já tinham visto demais. O que descobriram sob a sua propriedade de 130 hectares está ligado às suas crenças mais profundas na cientologia. A escolha do momento não foi aleatória. Isto aconteceu precisamente quando Tom atingiu o nível mais perigoso da igreja. Tom Cruise nasceu a 3 de julho de 1962 em Syracuse, Nova York. Desde o início, nada parecia estável à sua volta. A sua mãe, Mary Lee, tentava manter a família unida enquanto trabalhava como professora de educação especial. Mas o seu pai, Thomas Cruise Mapother III, não conseguia manter um emprego e carregava uma tempestade dentro de si. A família vivia a mudar de um lugar para outro. E Tom acabou por frequentar 15 escolas diferentes em 12 anos. Cada vez que ele se estabelecia num lugar, eles faziam as malas novamente. Cada vez que fazia um amigo, tinha de começar tudo de novo. Mais tarde, disse que o seu pai era um rufia e um cobarde. O tipo de homem que sorria antes de lhe bater. Aquele tipo de pessoa que te fazia sentir seguro por um segundo e depois escurecia tudo. Tom aprendeu cedo que tinha de se defender só para sobreviver ao dia. E cada passo que dava em casa era como atravessar armadilhas escondidas. A escola não trouxe alívio. Quando tinha 7 anos, os professores diagnosticaram-lhe finalmente dislexia. Mas nada mudou. Continuava a ser transferido de escola em escola enquanto o pai trocava de emprego com frequência. Era sempre o aluno novo que não conseguia ler suficientemente depressa e não se integrava. As outras crianças reparavam nos seus dentes tortos e na sua baixa estatura. Os professores chamavam-lhe preguiçoso. Ele sentia-se perdido. Por vezes, decorava o que os professores liam em voz alta, repetindo as palavras depois para que ninguém se apercebesse de que não as conseguia ler. Era um segredo que transportava sozinho. Cada sala de aula parecia um teste para o qual ele nunca estava preparado. Então, um dia, em 1974, a sua mãe decidiu que não aguentava mais a violência. Ela disse a Tom e às suas 3 irmãs para fazerem as malas em silêncio e as esconderem. Quando chegou à altura, fugiram de Ottawa e regressaram a Louisville. Ela apresentou o pedido de divórcio quando Tom tinha 12 anos. O pai deles seguiu-os, implorando para ser levado de volta. Mas ela recusou. Tom observava-a trabalhar em vários empregos apenas para pagar a renda, enquanto ele entregava jornais e lhe massageava os pés após longos turnos. Quando tentou reconciliar-se com o pai, em 1984, o homem aceitou encontrá-lo no hospital, mas apenas com a condição de que Tom nunca perguntasse sobre o passado. Morreu pouco depois, ainda com quase 50 anos, e os anos de abuso tornaram-se uma ferida com a qual Tom teve de aprender a viver. Logo após a fuga, Tom procurou um propósito. Aos 14 anos, ingressou no seminário de São Francisco, em Cincinnati, pensando tornar-se padre. Tinha ouvido o padre Rick Schneider falar na sua escola em Louisville, e algo dentro de si atraía-o para aquele mundo. Fez o teste de quociente de inteligência, mas passou raspando. E depressa estava a viver uma vida rígida, com missas diárias e orações intermináveis. O seu amigo Shane recordava-se de como levava tudo tão a sério e de como ambos achavam que os padres tinham uma vida interessante. Mas, aos poucos, Tom sentiu o coração a puxá-lo noutra direção. Passado um ano, decidiu não voltar. Mais tarde, disse que gostava demasiado de raparigas para desistir de tudo aquilo. E voltou para o liceu regular, tentando descobrir o que faria a seguir. Mesmo depois do seminário, a escola ainda era um local de confusão. Formou-se no ensino secundário sem conseguir ler direito. Considerava-se analfabeto funcional. A sua irmã, Leanne, ajudava-o fazendo as suas tarefas e orientando-o nas lições que não conseguia acompanhar. Quando conseguiu os seus primeiros papéis no cinema, em filmes como Taps, em 1981, e Risky Business, em 1983, ainda dependia de ouvir os guiões em vez de os ler. Ele memorizava as falas pelo som.
Estudava-as como se fossem canções. Durante anos, escondeu essa dificuldade de todos os que o rodeavam, mesmo sorrindo nos sets de filmagem e fingindo que estava tudo bem. Mas nunca desistiu. Aos 18 anos, em 1980, saiu de Glen Ridge, Nova Jersey, e mudou-se para Nova York praticamente sem nada. Chegou com esperança e a determinação de se dar 10 anos para se tornar um ator de sucesso. Trabalhou como ajudante de empregado de mesa e descarregador de caminhões para sobreviver. Fazia testes constantemente, entrando em salas cheias de atores experientes, enquanto ele próprio carregava apenas instinto e coragem. O seu primeiro papel no cinema foi em Amor Sem Fim, em 1981, um papel pequeno, mas que lhe abriu as portas. Nesse mesmo ano, conseguiu um importante papel secundário em Taps. O filme custou 14 milhões de dólares a ser produzido e arrecadou 35,8 milhões de dólares nas bilheteiras. E, de repente, os diretores de casting repararam no jovem de 19 anos, intenso e que levava o seu papel tão a sério que surpreendia todos os que o rodeavam. Ainda assim, a batalha silenciosa contra a dislexia continuava. Contou com a ajuda de Leanne. Conversava com os diretores para obter informações e assim não ter de ler. Ele memorizou trechos foneticamente. Por vezes, as pernas doíam-lhe pelo esforço de estudar. Por vezes, doía-lhe tanto a cabeça que precisava de parar, mas continuava. E quando filmou Top Gun, em 1986, ainda mal sabia ler. Venceu mais de 200 atores para o papel de Maverick e voou em caças F-14 Tomcat a sério, sentindo-se mal no ar, tal como o resto do elenco. Top Gun custou 15 milhões de dólares e arrecadou 357 milhões de dólares em todo o mundo. Tornou-se uma onda cultural. A MTV passava as suas músicas sem parar. Os recrutadores da Marinha relataram um aumento de 500% no interesse. E no meio de todo este sucesso, Tom encontrou finalmente uma forma de resolver o que o atormentava desde a infância. Nesse mesmo ano, descobriu a tecnologia de estudo da cientologia. E com estas técnicas, finalmente aprendeu a ler com confiança. Mais tarde, disse que percebeu que podia aprender tudo o que quisesse. Isso mudou tudo. À medida que crescia, continuava a desafiar-se. Em A Cor do Dinheiro, de 1986, interpretou Vincent Lauria ao lado de Paul Newman. Newman tinha 61 anos, Tom, 24. Newman tinha sido nomeado para os Oscars 7 vezes, mas nunca ganhou. Este filme valeu-lhe a sua 8ª nomeação, e ele finalmente ganhou. Tom recebeu uma nomeação para os Globos de Ouro e aprendeu sobre longevidade e disciplina ao observar Newman a trabalhar. O filme arrecadou 52 milhões de dólares nos Estados Unidos e marcou a transição de Tom para papéis mais complexos. 2 anos depois, chegou Rain Man. Interpretou Charlie Babbitt, um vendedor de automóveis de luxo egocêntrico que descobre o seu irmão autista e genial, Raymond, interpretado por Dustin Hoffman. O filme foi realizado durante a greve do Sindicato dos Argumentistas de 1988. A cena final foi escrita poucas horas antes do início da greve e nenhum argumentista foi autorizado a entrar no set depois disso. Ainda assim, o filme tornou-se a maior bilheteira de 1988, arrecadando entre 354 e 429 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de 25 milhões de dólares. Venceu 4 Oscars, incluindo o de melhor filme. Os críticos disseram que a personagem de Tom era o coração da história, e que a sua prestação mostrou o quanto ele tinha evoluído desde o miúdo confuso que antes tinha dificuldade em ler uma única página. Depois veio O Nascido a 4 de Julho, em 1989, um papel que lhe exigiu tudo, para interpretar Ron Kovacs. Passou meses numa cadeira de rodas e visitou hospitais de veteranos. Oliver Stone chegou a sugerir que lhe dessem um medicamento que o paralisaria durante 2 dias para o ajudar a compreender a personagem. Mas a seguradora recusou. Tom emagreceu. Transportava consigo o peso emocional do seu próprio passado. No seu 27º aniversário, a 3 de julho de 1989, Ron Kovacs entregou-lhe a sua verdadeira medalha Estrela de Bronze. O filme custou 17,8 milhões de dólares e arrecadou 162 milhões de dólares em todo o mundo. Tom recebeu a sua primeira nomeação para o Oscar de melhor ator. Tom Cruise entrou na NASCAR com uma espécie de entusiasmo que o impulsionou.
Treinou como um verdadeiro piloto para dias de trovão e esforçou-se ao máximo até sentir cada curva na pele. Escolheu Tony Scott novamente porque queria aquela mesma faísca que tinham criado antes. O filme estreou a 27 de junho de 1990, com um orçamento de 60 milhões de dólares, e arrecadou 157,9 milhões de dólares em todo o mundo. Mesmo assim, pareceu-me pequeno em comparação com a tempestade que Gunn tinha criado. O fim de semana de estreia arrecadou apenas 15,5 milhões de dólares em 207 salas de cinema, e o pessoal da Paramount sentiu o impacto imediatamente. No entanto, algo inesperado aconteceu nesse set. Cruise conheceu Nicole Kidman em 1990 e, no momento em que a viu, sentiu algo a que mais tarde chamou pura paixão. A química entre eles foi imediata. Casaram-se na véspera de Natal de 1990 em Telluride, apenas alguns meses após o fim das filmagens. Durante esse mesmo período, a sua ligação à cientologia fortaleceu-se e começou a influenciar todas as suas escolhas. Antes de tudo isto, casou com Mimi Rogers a 9 de maio de 1987. Ele tinha 24 anos e ela 31, e foi ela quem lhe abriu a porta para a Igreja da Cientologia. Esse único passo mudou o rumo de toda a sua vida. O seu casamento durou apenas 3 anos e terminou em 1990, quando ela completou 33 anos. Este número reverberou posteriormente de formas estranhas em relacionamentos futuros. O ex-executivo da Cientologia, Mike Rinder, revelou mais tarde que o líder da igreja, David Miscavige, pressionou para que o divórcio fosse antecipado. Chegou mesmo a enviar Greg Wilher para convencer Mimi a concordar em 24 horas para que Tom pudesse casar com Nicole. As pessoas próximas do casal sussurravam que Tom estava a dormir com qualquer coisa que se mexesse. E Mimi exigiu terapia de casal da Cientologia. Em 1993, ela deu uma explicação mordaz numa entrevista à Playboy, dizendo que Tom estava a pensar tornar-se monge porque acreditava que o celibato manteria o seu instrumento puro. Ela acrescentou que o seu instrumento precisava de afinação. Foi uma frase brutal que resumiu toda a história num único fôlego. Alguns homens de bem chegaram em 1992 e levaram Cruise a um tribunal onde iria defrontar Jack Nicholson. O filme foi um sucesso estrondoso e arrecadou 243 milhões de espectadores em todo o mundo. Quando Nicholson gritou, "Vocês não conseguem lidar com a verdade!" E a frase ficou para a história do cinema, mesmo não tendo sido concebida como o grande destaque. A interpretação de Nicholson mudou tudo. Cruise teve de decorar páginas de diálogos jurídicos densos, mesmo tendo dificuldades com a dislexia severa. Aprendeu sozinho a visualizar cada linha e a construir imagens mentais para conseguir ler. Este esforço valeu a pena, pois o filme ficou em primeiro lugar durante 3 semanas consecutivas e tornou-se o drama jurídico com classificação R com maior receita de bilheteira da época. A seguir, veio A Firma, em 1993, e a bilheteira explodiu, angariou 270,2 milhões de dólares em todo o mundo com um orçamento de 42 milhões de dólares. Só no fim de semana de estreia, o filme faturou 32,5 milhões de dólares e manteve-se em primeiro lugar durante 3 semanas. A bilheteira doméstica totalizou 158 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 364 milhões de dólares hoje. Os romances de Grisham foram um grande sucesso nos anos 90 e Cruise entregou-se completamente ao papel. Mais uma vez, a sua dislexia levou-o a utilizar técnicas de visualização para compreender todos os termos jurídicos. Os críticos elogiaram a forma como ele captou a paranoia e o medo crescente dentro de Mitch McDear, e o público continuou a comparecer. Entrevista com o Vampiro. Em 1994, causou polêmica ainda antes do início das filmagens. Anne Rice detestou a ideia de Tom Cruise interpretar Lestat. Ela queria Julian Sands e chegou a dizer que Cruise era completamente inadequado para a personagem. O realizador Neil Jordan tinha oferecido o papel inicialmente a Daniel Day-Lewis, que recusou porque teria de dormir num caixão durante toda a produção. Ainda assim, Jordan viu potencial em Cruise. Sentiu que tanto Cruise como Lestat escondiam partes de si mesmos por detrás de uma imagem perfeita. Cruise usava lentes de contato azuis e assumiu o papel ao lado de Brad Pitt como Lewis e Kirsten Dunst, de 2 anos, como Claudia. O filme arrecadou 223 milhões de dólares em todo o mundo.
e a reação negativa começou a mudar. A 23 de setembro de 1994, Annie Rice publicou um anúncio de página inteira a elogiar Cruise pela sua corajosa prestação e, posteriormente, enviou-lhe uma carta dizendo que o charme e a inocência que amava em Lestat estavam vivos na sua versão. Missão Impossível estreou a 22 de maio de 1996 e mudou o rumo da sua carreira. O orçamento foi de 80 milhões de dólares. O fim de semana de estreia arrecadou 45,4 milhões de dólares e a última bilheteira mundial atingiu os 457,7 milhões de dólares. Cruise assinou contrato por apenas 6 meses, mas a produção cresceu e tornou-se algo muito maior. Deu origem a um franchise com 7 sequelas e impulsionou Cruise para trabalhos de duplos que elevaram cada vez mais o nível da produção. Em Missão Impossível, Fallout. Em 2018, ele próprio pilotava helicópteros, obteve a sua licença de piloto e treinou durante 6 meses para poder realizar manobras perigosas perto de paredes de montanhas. Fez todas as cenas de voo no filme e provou estar disposto a arriscar quase tudo pela autenticidade. Por volta da mesma altura, algo mais aconteceu. Em 1993, Cruise atingiu o nível secreto OT-3 dentro da Cientologia. Foi aí que a igreja revelou a história de Xenu, um governante alienígena que trouxe milhares de milhões de seres para a Terra há 75 milhões de anos e os destruiu perto de vulcões com bombas de hidrogênio. Dizia-se que as almas destes seres, chamados Thetans, ainda se apegavam aos humanos até os dias de hoje. As pessoas que testemunharam Cruise naquele momento disseram que a sua reação foi crua e intensa. Estudava cientologia desde meados da década de 1980, pelo que alcançar este nível exigiu 8 anos de esforço e uma enorme quantidade de dinheiro. A revelação gerou um profundo conflito interno, à medida que a sua fama crescia e estas estranhas crenças se tornavam parte do seu mundo privado. Depois veio Jerry Maguire, a 13 de dezembro de 1996. O filme arrecadou 273,5 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de 50 milhões de dólares, e tornou-se a 9ª maior bilheteira desse ano. A famosa cena do "Mostra-me o dinheiro" foi em grande parte improvisada. Cruise e Cuba Gooding Jr. gritaram e intensificaram a energia até a cena ganhar vida. Cameron Crowe queria originalmente Tom Hanks para o papel, mas problemas de agenda impediram-no. O argumento presenteou o mundo com frases como "Tu completas-me" e "Conquistaste-me ao primeiro olá". Cruise ganhou um Globo de Ouro e foi nomeado para os Oscars. Gooding ganhou o Oscar de melhor ator secundário, e muitas das suas falas vieram diretamente do momento. Provou que Cruise podia aventurar-se na comédia romântica com confiança. Vanilla Sky estreou a 14 de dezembro de 2001, com um orçamento de 68 milhões de dólares e o peso de um mundo ainda abalado pelo 11 de setembro. Mesmo com o clima tenso, o filme arrecadou 203,4 milhões de dólares em todo o mundo. Uma cena exigiu o encerramento da Times Square bem cedo, num domingo de manhã. Cruise correu por um espaço que estava sempre cheio de multidões e carros, mas naquele dia estava silencioso. A tomada passou da Steadicam para a grua e ensaiaram várias vezes para captar a atmosfera de solidão. O filme estreou com 25 milhões de dólares e manteve uma bilheteira estável ao longo do tempo. O seu casamento com Nicole Kidman, que começou em dezembro de 1990, foi marcado pelo amor e também por desafios. Adotaram Isabella Jane em 1992 e Connor Anthony em 1995. As pessoas pensavam que a sua relação era sólida, mas em fevereiro de 2001, Cruise apresentou o pedido de divórcio e o mundo parou por um instante. Mike Rinder escreveu mais tarde que David Miscavige desempenhou um papel fundamental na construção da relação desde o início. Chegou a visitar o set de filmagens de Dias de Trovão em Daytona. Rinder alegou que Miscavige ordenou a tentativa de romper o primeiro casamento de Tom para que este pudesse casar com Nicole. Mais tarde, o documentário da HBO, Going Clear, afirmou que Cruise contratou um investigador privado para colocar escutas no telefone de Kidman, embora o seu advogado o tenha negado. Após a separação, a igreja classificou Kidman como uma pessoa repressiva e o distanciamento entre ela e Cruise aumentou.
As filmagens de Missão Impossível 2. Em 2000, levaram Cruise a longas noites a gravar cenas de ação em Sydney. Fendaway Newton recordou uma cena numa varanda como um pesadelo. Os diálogos pareciam fracos. Cruise ficou estressado e tentou inverter a cena, trocando de papéis com ela para ensaiar. A experiência piorou as coisas e, mais tarde, disse que isso a deixou ainda mais aterrorizada. Refilmaram a cena uma semana depois e seguiram em frente. Chegou então o momento que o mundo jamais esqueceu. A 23 de maio de 2005, apareceu no programa da Oprah Winfrey. Em vez de promover Guerra dos Mundos, saltou para o sofá dela, gritando por Katie Holmes. Em poucos minutos, o vídeo espalhou-se por todo o lado e tornou-se um dos primeiros momentos virais da nova era da internet. Logo de seguida, criticou Brooke Shields por usar antidepressivos para a depressão pós-parto e, de seguida, discutiu com Matt Lauer no programa Today Show sobre psiquiatria. Esta sequência de acontecimentos colocou-o no meio de uma tempestade de publicidade negativa. Mais tarde, disse que foi uma mistura de coisas a acontecer ao mesmo tempo, mas que cada emoção que demonstrou foi genuína. O mundo de Tom Cruise começou a desmoronar-se muito antes de as pessoas se aperceberem. Em agosto de 2006, tudo explodiu quando o presidente da Viacom, Sumner Redstone, veio a público e criticou-o duramente no Wall Street Journal. Disse que alguém que prejudica a empresa e reduz as receitas não deveria estar nos estúdios. Foi um golpe brutal. Aconteceu depois da aparição de Cruise no sofá da Oprah, em maio de 2005, e depois de Cruise ter promovido a cientologia com tanta veemência que Missão Impossível 3 arrecadou quase menos 100 milhões de dólares do que o filme anterior. O estúdio terminou a sua parceria de 14 anos e culpou o seu comportamento pela queda financeira. Ao mesmo tempo, o escândalo do Closet Gate explodiu quando South Park troçou da cientologia e as consequências levaram a ameaças de boicote em todo o lado. Os fãs chegaram a dizer que não iriam ver Missão Impossível 3 até que o Comedy Central repetisse o episódio em julho de 2006. Ainda assim, o filme escapou por pouco ao perigo e arrecadou 398 milhões de dólares em todo o mundo. Não foi o fim completo da carreira, mas o ataque de Redstone tornou-se a primeira vez que um grande chefe de estúdio derrubou abertamente uma superestrela por ativismo religioso, em vez de cortar relações discretamente. Pouco antes desta tempestade, algo ainda mais estranho estava a acontecer nos bastidores. Antes de Katie Holmes entrar na sua vida, a igreja organizou uma busca secreta por uma namorada no final de 2004. Parecia uma audição. A atriz iraniana Nazanin Boniadi pensava que estava a participar num projeto de formação. Em vez disso, ela passou semanas em sessões diárias de auditoria em outubro de 2004, onde revelou histórias pessoais e o seu passado. Depois, conheceu Cruise no Nobu, em novembro de 2004. O primeiro encontro terminou com o ringue de patinagem do Rockefeller Center, fechado exclusivamente para eles. Mas a magia dissipou-se rapidamente. Em janeiro de 2005, tudo acabou. Falou sobre o assunto mais tarde, e a igreja puniu-a. Foi enviada para um centro da cientologia na Flórida e obrigada a esfregar casas de banho com escovas de dentes e a cavar valas à noite. 3 meses após a separação, Cruise apareceu publicamente com Holmes e, em novembro de 2006, casaram-se. Quando Holmes apresentou o pedido de divórcio em junho de 2012, Cruise admitiu posteriormente, sob juramento, que o fez para proteger Suri da cientologia. E entre junho e o Dia de Ação de Graças de 2012, viu a filha há apenas 10 dias. No entanto, no meio deste caos, Guerra dos Mundos disparou como fogo. O filme de Spielberg estreou a 29 de junho de 2005, arrecadando 81 milhões de dólares a nível mundial no primeiro dia e 64,9 milhões de dólares durante o fim de semana do Dia da Independência. Foi a maior estreia de toda a carreira de Cruise até então. O filme arrecadou 200 milhões de dólares nos Estados Unidos em apenas 24 dias. O orçamento foi de 132 milhões de dólares. Mesmo com os ataques da imprensa sensacionalista por causa de Tomcat e a sua ligação à cientologia, o filme ainda faturou 603,9 milhões de dólares em todo o mundo. Tornou-se o quarto filme com maior receita de bilheteira de 2005. A receita de bilheteira doméstica foi de 234,3 milhões de dólares e a internacional alcançou 372,6 milhões de dólares, mostrando que a sua base de fãs no estrangeiro ainda era forte.
Ironicamente, as pessoas repararam na luta da sua personagem contra invasores alienígenas e associaram-na à história de Xenu da cientologia sobre almas alienígenas. O filme permaneceu como o maior sucesso de bilheteira da sua carreira até ser ultrapassado por Missão Impossível, Protocolo Fantasma em 2011. O seu multiplicador de 3,61 mostrou o quão bem o público divulgou o filme, mesmo durante a pior tempestade mediática da sua vida. A próxima grande controvérsia de Cruise ocorreu quando interpretou o coronel Klaus von Stauffenberg em Operação Valkyria. A Alemanha reagiu com veemência. Muitos oficiais disseram que um cientologista não deveria interpretar um herói nacional. O próprio filho de von Stauffenberg rejeitou publicamente a escolha do ator. Em junho de 2007, o Ministério da Defesa alemão proibiu as filmagens no Memorial do Bloco Bendler, em Berlim. Dias depois, reverteram a decisão, mas fingiram que a proibição se aplicava a todas as produções. Mesmo com a resistência do governo à cientologia, o Fundo Federal de Cinema da Alemanha concedeu discretamente ao filme 6,5 milhões de dólares em subsídios. Durante as filmagens, Cruise usou o tapa-olho que Stauffenberg usava, o que afetou o seu equilíbrio e percepção de profundidade. Em agosto de 2007, aviões reais da Segunda Guerra Mundial pintados com suásticas sobrevoaram cidades alemãs durante a produção. O filme estreou em dezembro de 2008 e arrecadou 8,5 milhões de dólares no primeiro dia. O filme arrecadou 200 milhões de dólares em todo o mundo. A reação negativa abrandou e a dedicação de Cruise valeu a pena. Depois veio A Noite e o Dia, em junho de 2010. O filme reuniu-o com Cameron Diaz 9 anos depois de Vanilla Sky. Foi o seu primeiro grande momento como estrela depois de o divórcio de Holmes se ter tornado uma fofoca mundial. Entregou-se de corpo e alma às cenas de ação. Na famosa cena da corrida de touros, as equipas de efeitos visuais planearam adicionar touros digitais mais tarde, mas Cruise recusou e insistiu que usassem touros verdadeiros, juntamente com motas. A perseguição estendeu-se por Sevilha, Cádiz e partes dos estúdios da Universal, com carros inteligentes a voar à sua volta. Ainda assim, o dia de estreia foi o mais fraco desde Far and Away, de 1992. Valkyrie tinha estreado com 8,5 milhões de dólares em 2008 e este filme teve um desempenho ainda pior. Os seus problemas pessoais estavam a prejudicar a bilheteira. Ainda assim, o filme arrecadou 262 milhões de dólares em todo o mundo, dando-lhe um pequeno impulso durante a sua má fase. O público gostou da ação, mas teve opiniões divididas sobre a história. Mais tarde, o filme inspirou até o remake de Bollywood, Bang Bang. Para compreender por que razão estas controvérsias continuaram a persegui-lo, é necessário recuar ao início do seu percurso na cientologia. Juntou-se à igreja em 1986, depois de ter sido apresentado por Mimi Rogers, 7 anos depois. Em 1993, atingiu o nível OT3, o nível em que os membros aprendem sobre Xenu. Segundo a igreja, Xenu matou milhares de milhões de almas há 75 milhões de anos com bombas de hidrogênio dentro de vulcões. Estas almas, chamadas Thetans, supostamente ligam-se aos humanos e causam problemas mentais e físicos. Cruise quase desistiu a este nível, mas permaneceu e trabalhou arduamente até, alegadamente, atingir o OT7 em 2005. Nesta fase, os membros acreditam que podem controlar o seu universo interior e livrar milhares destes espíritos possessivos através de intensas sessões de auditoria. O controle da igreja aprofundou-se durante o seu casamento com Nicole Kidman. As sessões de auditoria com David Miscavige utilizavam eletroelétricos para medir a resistência da pele e pressionar para confissões. O ex-membro de alto escalão Mike Rinder revelou posteriormente que a igreja colocou escutas no telefone de Kidman porque temiam que ela estivesse a tirar Cruise da cientologia. Também organizavam sessões especiais de auditoria, sempre que pressentiam que ele estava a recair. O documentário de 2015, Going Clear, revelou o quão profundamente a igreja trabalhou para separar Cruise e Kidman, colocando os seus filhos adotivos contra ela. Não se tratava apenas de proteger uma estrela, mas de manter o controle. Em janeiro de 2008, o mundo viu algo que a igreja nunca quis que fosse divulgado. Um vídeo de 9 minutos de 2004 foi divulgado na internet. A cena mostrava Cruise a receber a Medalha da Liberdade por bravura de Miscavige. O tema de Missão Impossível tocava enquanto Cruise falava sobre quebrar a repressão e ajudar os SPs.
pessoas supressivas. Afirmava que os cientologistas eram as únicas autoridades na mente. Elogiou a auditoria e disse que outros atores sem a sua formação espiritual tinham um nível abaixo de 2 na escala de tons. Chegou mesmo a atribuir à cientologia a cura da sua dislexia, afirmando que era um analfabeto funcional antes de se juntar à igreja em 1986. A igreja tentou remover o vídeo, mas este espalhou-se pelo YouTube e pelo Gawker em poucas horas. Pouco tempo depois, surgiram alegações mais sombrias. O ex-inspetor-geral Marty Rathbun relatou como os trabalhadores da Sea Org, que ganhavam cerca de $50 por semana, eram utilizados para trabalhar nas propriedades de Cruz. Jean Brousseau afirmou ter personalizado uma luxuosa autocaravana para Cruz, instalado sistemas de som e liderado equipas que renovaram a sua mansão em Beverly Hills em 2002. Cuidavam até de pequenos detalhes, como caleiras e lâmpadas. Brousseau percebeu que o trabalho era em grande parte desnecessário, mas servia para demonstrar devoção à estrela favorita de Miscavige. Cruz usufruía de enormes propriedades, enquanto estes trabalhadores atuavam como mão de obra não remunerada. A história de Nazanin Boniati acrescentou mais uma ferida. Em outubro de 2004, foi informada de que tinha sido escolhida para um projeto especial. Ordenaram-lhe que retirasse o aparelho ortodôntico, pintasse o cabelo e terminasse o namoro. Assinou um contrato rigoroso e só mais tarde descobriu que o projeto a tornaria parceira de Cruz. Namorou com ele durante cerca de 3 meses, até que um comentário a incomodou profundamente. Cruz rapidamente se tornou frio. Depois de se abrir com uma amiga, foi castigada com trabalhos forçados, como esfregar sânitas com escovas de dentes e limpar azulejos com ácido. Em 2010, prestou declarações ao FBI. Posteriormente, tornou-se porta-voz da Anistia Internacional. As pessoas começaram a notar um padrão perturbador nos casamentos de Cruz. Casou com Mimi Rogers em 1987 e divorciou-se dela em 1990, quando esta completou 33 anos. Casou com Nicole Kidman em 1990 e pediu o divórcio em 2001, pouco antes de esta completar 34 anos. Casou com Katie Holmes em 2006 e o casamento terminou em 2012, quando completou 33 anos. Cada esposa era 11 anos mais nova que a anterior. Alguns associaram-no às teorias da cientologia sobre as mudanças do Thetan por volta dos 33 anos. Nada foi confirmado, mas isso alimentou o mistério. Em 2013, Cruz admitiu em depoimento que Holmes saiu para proteger Suri da cientologia. Anos mais tarde, o mundo ouviu um desabafo de outro tipo. Em dezembro de 2020, as filmagens de Missão Impossível 7 estavam a decorrer durante a pandemia de Covid. Um membro da equipa infringiu as normas de segurança e Cruz perdeu a cabeça. Alguém gravou o momento. Gritou que, se voltasse a acontecer, seriam despedidos e disse que o filme não seria interrompido enquanto ele estivesse no comando. A produção já tinha sofrido atrasos devido aos surtos. Disse à equipa que milhares de empregos dependiam deles e que Hollywood estava de olho. Em maio de 2021, afirmou numa entrevista que mantinha cada palavra dita. Mostrou como a pressão, o perfeccionismo e os medos antigos se acumularam ao longo dos anos. A sua relação com Suri tornou-se ainda mais dolorosa. Ela nasceu a 18 de abril de 2006 e, depois de Holmes ter apresentado o pedido de divórcio em junho de 2012, o contato entre ambos diminuiu. No seu depoimento de 2013, admitiu tê-la visto apenas 10 dias entre junho e o Dia de Ação de Graças. Os documentos judiciais mostraram que, quando questionado se Holmes tinha apresentado o pedido de divórcio para proteger Suri da cientologia, Cruz afirmou que essa era uma das alegações. Holmes tinha deixado a igreja assim que o casamento terminou. A imprensa publicou manchetes a chamar-lhe ausente. Insistiu que nunca cortou relações com Suri, nem emocionalmente nem financeiramente, mas os relatos mostraram que passou 44 dias sem a ver enquanto viajava. Hoje, segundo consta, não tem contato com o pai e vive em Nova York com Holmes. Tudo isto aconteceu enquanto construía a propriedade dos seus sonhos em Telluride. Passou mais de 30 anos a planear. O rancho foi concluído em 1994. A propriedade abrangia 320 acres, o equivalente a 242 campos de futebol. A casa principal tinha quase 10 mil pés quadrados, aproximadamente 930 metros quadrados, com uma casa de hóspedes de 3 quartos, totalizando 11.512 pés quadrados.
aproximadamente 1.070 metros quadrados, distribuídos por 7 quartos e 9 casas de banho. Uma estrada privada de 1,5 km conduzia à entrada segura. Esta casa foi o cenário da sua entrevista com Oprah em 2008 e das fotos para a Vanity Fair em 2006 com a pequena Suri. Tentou vendê-la por 59 milhões de dólares em 2014, mas mudou de ideias. Em março de 2021, colocou-a à venda por 39,5 milhões de dólares e foi vendida no espaço de uma semana. Depois, em 2007, surgiu um boato descabido. A revista Star afirmou que Cruise estava a construir um bunker de 10 milhões de dólares naquela propriedade. O local foi descrito como uma casa segura subterrânea e selada para 10 pessoas, com sistemas de ventilação que impediam a contaminação alienígena. O relatório afirmou que isto estava ligado a receios de vingança por parte de Xenu. O seu porta-voz negou tudo e disse que nenhuma construção estava em curso. A negação não impediu as especulações. Nessa altura, já se acreditava que Cruise estava profundamente envolvido nos segredos da cientologia. O rumor sobre o bunker ganhou mais força quando as pessoas começaram a analisar os ensinamentos da igreja. Em 2005, acreditava-se que estava no nível OT7, um dos mais altos e mais caros. É aqui que a igreja ensina sobre a destruição de milhares de milhões de almas por Xenu há 75 milhões de anos. A história explica por que é que Cruise atacou a psiquiatria durante as digressões dos seus filmes e por que é que falou com tanta intensidade sobre a cientologia. As alegações sobre o bunker surgiram precisamente quando ele estava mais ativo na promoção destas ideias. Mesmo com as negações oficiais, o momento em que o boato foi divulgado dificultou que muitas pessoas o deixassem de lado.